Graça e paz, irmão e irmã. Eu sou o Paulo Ricardo, da Igreja Metodista em Riviera, na cidade de Bertioga. Vamos falar hoje sobre o pecado bate à porta. Por que ele bate à porta? Eu sou pai, tenho os meus filhos, né? E é muito comum a gente ver, às vezes, as pessoas dizerem: meu filho fez algo por influência do amigo. Porque ele acabou sendo influenciado pelo próprio irmão. E assim, a bem da verdade isso acontece, nós somos influenciáveis, né? Mas a palavra fala que o pecado bate à porta e nós sabemos disso, então nós não podemos nos deixar influenciar. Agora olha só uma situação, Abel e Caim, né? Só tinham eles dois, não tinha ninguém que os influenciasse. No entanto, Caim, por inveja, acabou matando Abel. Então assim, eram os primeiros a existir na nossa história, né? Era a primeira descendência do homem. Só que a palavra também diz que nós já nascemos com o nosso coração mau. E tudo aquilo é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Então muitas vezes nós erramos, pecamos como pai, justamente porque a gente quer às vezes pôr a culpa do que os nossos filhos fizeram nos amigos, nos colegas, na convivência que ele teve, na televisão. Mas aonde eu estava como pai? Que eu não pude evitar isso. Como eu disse, só tinha Abel e Caim. E Adão só tinha que cuidar deles, Adão e Eva. Então a questão ali não é só você estar ali e cuidar. Nós temos sim que nos atentar para muitas coisas. Só que nós precisamos prepará-los todos os dias. Nós precisamos observar algumas coisas que acontecem. E às vezes nós precisamos separar um do outro para que isso não aconteça. Então às vezes nós temos aquele filho que é mais rebelde, mais arredio, e justamente por isso a gente também acaba de uma certa forma se afastando, porque aquele que é mais carinhoso, mais obediente, a gente acaba se aproximando. E é muito difícil esse tratar da gente conseguir separar e não pôr numa balança. A gente tem o hábito de dizer: não, eu trato todos os meus filhos de forma igual. Eu confesso, eu não consigo. Eu sempre puxo o cobertor para um mais do que para outro em algumas coisas. E a gente tenta sempre ajustar. E é uma luta constante. Mas como a gente vê até na Bíblia tem várias histórias que contam isso. Então, pai, mãe, avó, é preocupante às vezes o caminho que os nossos filhos, netos, sobrinhos têm traçado, mas nós não podemos nos culpar disso. Nós precisamos entender que nós temos sim a responsabilidade de orientar, de ensinar, mas as coisas que eles vão fazer também é sua consequência. A gente tem visto muitos pais desesperados dizendo: onde foi que eu errei? E como se a culpa nunca fosse do filho, do neto, do sobrinho, porque nós amamos demais. Nós sabemos aonde eles erraram e o que eles aprenderam. Só que nós temos também que desde bebê ensiná-los e reafirmar o tempo inteiro: o que você fizer, você será responsável por isso. Nós somos corresponsáveis por eles. E por isso é tão difícil, porque o nosso amor é enorme. Mas muitas vezes a gente ama demais aquele que está se perdendo também e acaba deixando de cuidar do outro. Então eu peço para você no dia de hoje, preste muita atenção em todos. Por mais que você tenha mais afeto por um por outro, procure prestar atenção nisso e tratar melhor essa coisa. Porque é interessante que nós vamos fazendo porque nós achamos que o outro é mais fraco, o outro é mais frágil e aquele outro precisa mais, mas todos precisam da mesma forma. Temos que pôr os pratos na mesa e todos têm que comer da mesma coisa e a sua mesma quantidade. Se tem aquele que é mais gordinho e come que nem eu e come mais, ele também tem que receber a mesma porção. E ele precisa aprender a lidar com a sua porção.
porque senão nós ensinamos ele que o outro vai ter mais direito, e aí nós não percebemos que fazemos isso. Deus, ele dá a mesma porção para todos nós, é a mesma salvação, é o mesmo perdão. Eu posso começar hoje na fé e você ter começado há 30 anos atrás. A recompensa é a mesma, por isso Deus não dá mais para um e menos para outro. Mas tem aquele que recebe mais, que recebe menos, mas é aquele que faz, que busca, que vai atrás. Nada cai do céu. Do céu só cai chuva e cocô de passarinho. É verdade. Então, que eu e você possamos cada vez mais não termos 2 pesos e 2 medidas. Precisamos ter o mesmo peso e a mesma medida. A bênção tem que ser igual para todos os nossos filhos. O amor precisa ser igual para todos os nossos filhos. E para sua esposa, para o seu esposo, ele tem que ser algo constante, o tempo inteiro. Porque os nossos filhos percebem o tanto que nós nos tratamos bem, aquilo começa a fazer parte da vida dele. Aquilo faz parte sem que ele perceba, aquilo se torna automático. Bom dia, boa tarde, eu te amo, meu amor. Por favor, minha esposa não é minha empregada. Eu não sou empregado da minha esposa, muito menos meus filhos. Se eu pedir para o meu filho pegar o meu óculos, filho, por favor, pega meu óculos lá. E quando ele me traz, eu falo, obrigado. Só que a gente vê muito pai, muita mãe, mandando os filhos fazer algo que é para eles e não agradece. Mas quando o filho pede algo, eles dizem, como é que é? Aí o filho responde, por favor, obrigado. Então nós precisamos não ter 2 pesos e 2 medidas. Tem que ser um peso e uma medida. Aquilo que eu digo para o meu filho fazer, eu preciso fazer sim. E constantemente, para que ele olhe e imite o tempo inteiro. Que Deus abençoe a todos e um ótimo dia.